Como realmente morreram Adão e Eva? O que aconteceu nos últimos momentos de suas vidas? A história da humanidade começou com um casal criado diretamente pelas mãos de Deus. Mas o que poucos sabem é que o destino deles esconde segredos profundos, esquecidos ao longo dos séculos. A maioria das pessoas acredita que a história de Adão e Eva termina na expulsão do Éden, que depois disso apenas seguiram suas vidas até a morte chegar. Mas será que foi assim tão simples? Ou será que há algo a mais, um desfecho que poucos conhecem? Desde o momento em que Deus pronunciou a sentença no jardim, a sombra da morte pairou sobre eles. Mas o que exatamente essa sentença significava? Como foi viver sabendo que o destino que um dia desconheciam agora era inevitável? Eles foram os primeiros a sentir o peso do tempo, a ver a vida se desgastar e a perceber que a eternidade havia ficado para trás. Deus havia advertido: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas Adão e Eva não caíram mortos imediatamente, após comerem do fruto. O que isso significa? A morte que Deus anunciou foi mais do que um simples apagar da existência. Algo aconteceu no momento da queda que mudou tudo para sempre. A separação do Criador foi instantânea, mas a morte que os aguardava se estendia para além do físico. Com o passar dos anos, eles começaram a compreender o verdadeiro significado da maldição. O mundo ao seu redor já não era o mesmo. A terra, antes fértil e abundante, passou a resistir. O cansaço, antes inexistente, se tornou uma realidade diária. A paz que reinava entre os seres vivos foi substituída pela luta pela sobrevivência. Mas havia algo ainda mais intrigante. O Éden foi fechado para sempre, guardado por querubins e por uma espada flamejante que impedia qualquer retorno. O caminho para a árvore da vida estava bloqueado, e sem ela, um novo ciclo começou, o ciclo da morte. Eles foram testemunhas da primeira grande transformação da criação. Sentiram na pele os efeitos da queda. Mas mais do que isso, eles carregaram consigo um mistério que poucos compreendem. O primeiro casal da humanidade não apenas viveu por séculos, eles foram os primeiros a enfrentar algo completamente desconhecido: o fim da vida. O tempo passou e Adão e Eva viram o mundo mudar diante de seus olhos. Mas como foi esse processo? O que aconteceu nos últimos anos de suas vidas? Como enfrentaram os dias finais? E mais importante, como realmente morreram, a maldição e a perda da imortalidade. A perfeição foi quebrada. O mundo, que um dia foi um reflexo da glória de Deus, agora carregava cicatrizes invisíveis. A maldição havia sido pronunciada, e com ela, a imortalidade foi arrancada de Adão e Eva. Antes da queda, a morte não existia. Eles não conheciam o cansaço, não sentiam o peso do tempo, não viam nada se deteriorar. Mas no instante em que o pecado entrou no mundo, algo mudou dentro deles. A vida, que fluía sem interrupções, começou a seguir um novo curso. Um curso que terminaria no pó. A primeira grande consequência da maldição foi a separação da árvore da vida. Ela não era apenas um símbolo, mas um elemento fundamental da eternidade que Deus havia concedido ao homem. Separados dela, seus corpos se tornaram vulneráveis. O tempo, antes irrelevante, agora era um inimigo silencioso, trabalhando contra eles. A Bíblia registra: e lançou o homem para fora do jardim do Éden, e colocou querubins ao oriente do jardim, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Essa foi a primeira barreira entre o homem e a eternidade. O acesso à imortalidade foi cortado. O caminho de volta estava fechado para sempre. Mas o que realmente significava perder a imortalidade? Adão e Eva ainda não conheciam a experiência da morte.
Não sabiam o que era ver um corpo sem vida, nem entendiam o que acontecia com aqueles que partiam. A morte era um conceito distante, mas sua sombra os acompanhava a cada dia. A maior prova de que algo havia mudado estava no próprio mundo ao seu redor. A terra, que antes respondia em abundância, agora se tornava resistente. Espinhos surgiram onde antes havia apenas vida. O solo exigia esforço, o ar parecia mais denso. Havia um peso sobre toda a criação. Deus havia decretado a Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado. E esse decreto começou a se cumprir lentamente. Eles ainda respiravam, ainda viviam, mas estavam morrendo um pouco mais a cada dia. O impacto da maldição não foi imediato. Foi gradual, sutil, mas implacável. Com o tempo, Adão e Eva começaram a notar pequenas mudanças. Algo dentro deles não era mais o mesmo. Eles estavam envelhecendo. Esse era um conceito que não existia antes. O vigor que um dia parecia infinito começou a oscilar. O corpo, antes ágil e forte, começou a responder de maneira diferente. Pequenas dores, cansaço, a necessidade de descanso. Pela primeira vez, sentiram-se limitados. Mas a pior mudança não foi a física. A pior mudança foi a sensação de distância. No Éden, Deus estava presente. Sua voz preenchia o jardim. Sua glória envolvia todas as coisas. Mas agora, o silêncio era uma nova realidade. A Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E essa separação foi o golpe mais duro da maldição. Adão e Eva ainda buscavam ao Senhor, mas a resposta já não era a mesma. Essa distância os obrigou a buscar um novo caminho. Eles aprenderam que para se aproximar de Deus, o sacrifício era necessário. Pela primeira vez, um altar foi erguido. Pela primeira vez, o sangue foi derramado para cobrir a transgressão. A morte dos animais, usada para cobrir suas vergonhas com peles, foi apenas um prenúncio do que viria. A partir daquele momento, a redenção exigiria sacrifício. Com o passar dos anos, a percepção da mortalidade se tornou ainda mais intensa. Eles não apenas viviam com a certeza da morte, mas a viam ao seu redor. O que antes era um mundo imortal, agora estava repleto de sinais de decadência. Animais começaram a morrer, árvores murchavam. A própria natureza refletia a ruína causada pelo pecado. E então veio o momento mais cruel da maldição. A morte se manifestou dentro de sua própria casa. Adão e Eva não foram os primeiros a morrer. O primeiro a cair foi Abel. Foi um choque. Eles sabiam que morreriam um dia, mas nunca imaginaram que a morte viria antes do tempo. Nunca imaginaram que a própria humanidade carregaria dentro de si a capacidade de destruir a própria vida. A terra, que já era amaldiçoada, agora estava manchada com sangue humano. A morte não era apenas um destino distante, mas algo que poderia ser apressado pelo próprio pecado. Foi naquele momento que Adão e Eva compreenderam com todo o peso da realidade que haviam trazido a ruína ao mundo. A morte não era apenas um conceito, era um ciclo que jamais poderia ser revertido. A cada ano que passava, a marca da maldição se tornava mais evidente. O que era novidade nos primeiros anos, o desgaste do corpo, a fragilidade crescente, mas agora se tornava parte da vida. Eles viam seus filhos e netos nascerem, crescerem, mas também os viam morrer. A certeza de que sua linhagem estava condenada à mesma fragilidade os acompanhava todos os dias. A maldição não era um peso que poderiam carregar sozinhos. Era um fardo que seria transmitido de geração em geração. Mas algo ainda o sustentava. A promessa de Deus. Ele havia dito à serpente: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça. Essa foi a única esperança que restou. O que Deus havia prometido se cumpriria.
esse descendente viria restaurar o que foi perdido. Enquanto os anos avançavam, Adão e Eva se agarravam a essa esperança, mas sabiam que não veriam o cumprimento dessa promessa em vida. Eles haviam iniciado a história humana, mas não seriam os que a concluiriam. E assim, a vida seguia. O tempo passava, a morte se aproximava, mas antes do último suspiro, antes do momento final, ainda havia muito a ser vivido, muito a ser compreendido, muito a ser transmitido. A maldição havia sido pronunciada. A separação do Éden era definitiva, mas agora Adão e Eva precisavam lidar com uma nova realidade: o peso diário do fardo imposto pela queda. O que antes era harmonia se tornou luta. O que antes era descanso se tornou cansaço. O que antes era comunhão plena com Deus se tornou silêncio. A vida fora do jardim exigia esforço. Adão se viu diante de uma terra que não produzia mais como antes. O solo, que antes se entregava em abundância, agora resistia. Ele precisava cavar, plantar, esperar e colher. E nem sempre a terra respondia como esperado. O trabalho, que antes fazia parte de sua identidade sem esforço, agora era exaustivo. Deus havia dito: maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E Adão sentia isso na pele. As mãos, antes apenas instrumentos de cuidado, agora estavam calejadas. O suor, antes inexistente, escorria de seu rosto. A fadiga, desconhecida no Éden, agora fazia parte de sua rotina, mas Eva também carregava sua parte da maldição. Seu ventre, que antes era um símbolo puro de vida, agora também era um lugar de dor. Deus havia declarado: multiplicarei grandemente a tua dor na concepção. Com dor darás à luz filhos. E assim foi. O momento que deveria ser de alegria vinha acompanhado de lágrimas, suor e sofrimento. Pela primeira vez, a humanidade conheceu a dor de trazer uma nova vida ao mundo. E com isso, uma verdade se tornava evidente. Mesmo a bênção da descendência estava marcada pela maldição. Os filhos de Adão e Eva nasceram sob esse novo peso. Desde pequenos, precisavam aprender a sobreviver. O alimento não caía mais das árvores como antes. O frio da noite os castigava. Os perigos do mundo surgiam pela primeira vez. Mas o pior ainda estava por vir: a separação da presença de Deus. Antes, eles andavam com o Criador. Agora, Deus parecia distante. A Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eles oravam, clamavam, construíam altares, mas o Éden estava fechado. A comunhão perfeita havia sido rompida. Deus ainda os ouvia, mas agora sua voz não ecoava no jardim. O paraíso estava perdido e a sensação de abandono os acompanhava. Com o passar dos anos, a dor da separação espiritual se tornou tão real quanto a dor do trabalho. Eles sabiam que Deus ainda estava ali, mas já não o viam como antes. E isso era um fardo insuportável. Cada dia que passava era um lembrete da sentença divina. Cada semente plantada, cada dor no corpo, cada lágrima derramada, tudo era prova de que a humanidade agora caminhava sob uma nova condição. Mas o fardo não era apenas físico e espiritual, era emocional. Adão e Eva viram a maldição se manifestar na própria natureza humana. Eles viram a inclinação ao mal crescer dentro de seus próprios filhos. E então, o golpe mais duro, a morte de Abel pelas mãos de Caim. Foi ali que perceberam com toda a força da realidade que a maldição não era apenas sobre o solo ou sobre o corpo. Ela estava dentro do coração do homem. A morte de Abel foi a evidência de que a humanidade havia mudado para sempre. Eva, que outrora ouviu a promessa de que sua descendência esmagaria a cabeça da serpente, agora via um filho assassinado por outro.
Adão, que fora o primeiro a ouvir a voz de Deus no Éden, agora se deparava com o silêncio do Criador e o clamor do sangue derramado. A maldição não era apenas um peso para eles, era um peso que cairia sobre todas as gerações futuras. Quem morreu primeiro? Os últimos dias de Adão. A eternidade havia escapado de suas mãos. O homem que um dia foi criado para nunca perecer, agora sentia o peso do tempo se acumulando sobre seu corpo. Adão estava morrendo. Desde que Deus pronunciou a sentença sobre ele, essa verdade era inevitável. Mas a morte não chegou de repente. Ela veio como um processo implacável, uma sombra crescente que se arrastava sobre sua existência, cobrando um preço a cada dia que passava. Os anos se tornaram séculos e Adão viveu por muito tempo. Ele viu filhos e netos nascerem, crescerem e formarem suas próprias famílias. Mas ao longo dos anos, sua força começou a se desgastar. O homem que um dia governou sobre toda a criação, agora precisava do auxílio de seus descendentes para caminhar. O corpo que fora moldado pelas mãos do próprio Deus começou a ceder ao peso do tempo. Seus músculos já não tinham o vigor de outrora. Sua mente, antes afiada, por vezes se perdia em lembranças do Éden, um paraíso que ele jamais voltaria a ver. A Bíblia registra que Adão viveu por 930 anos. Mas como foram esses últimos anos? Como ele lidou com a proximidade do fim? Nos relatos apócrifos, como o livro A Vida de Adão e Eva, há registros de que nos momentos finais de sua vida, Adão caiu gravemente enfermo. Esse foi um acontecimento inédito, pois, embora a morte já tivesse se manifestado no assassinato de Abel, ninguém ainda havia testemunhado o declínio natural de um ser humano. A morte de Abel foi repentina e brutal, um choque para toda a humanidade. Mas Adão estava enfrentando um tipo diferente de morte, uma que não vinha por violência, mas pelo próprio desgaste da existência. O que aconteceria com um corpo que simplesmente se entregava ao tempo? O que aconteceria com o espírito quando o último suspiro fosse dado? Adão não tinha respostas, nem Eva, nem seus filhos. Eles estavam prestes a vivenciar algo que nunca havia ocorrido antes: a primeira morte natural. Seus filhos e netos se reuniram ao seu redor. Entre eles, Sete, o filho que Deus deu a Eva após a tragédia de Abel. Foi Sete quem Adão confiou para transmitir a verdade sobre Deus às gerações futuras. Adão pediu que Sete subisse até o monte sagrado e orasse ao Senhor para que aliviasse suas dores. Mas Deus não removeu sua aflição. O Criador enviou o arcanjo Miguel para declarar: os anos que foram designados ao teu pai estão se cumprindo. Ele retornará ao pó de onde veio. Adão compreendeu então que sua jornada estava chegando ao fim. Ele olhou para seus filhos e reuniu forças para transmitir as últimas palavras que deixaria à humanidade. Não se afastem do Senhor, não se desviem do caminho reto, pois o que Deus disse no princípio se cumpriu, e tudo o que ele prometeu ainda se cumprirá. Adão viveu tempo suficiente para ver os sinais da corrupção crescerem na terra. Ele testemunhou a maldade se multiplicando na humanidade, viu descendentes se afastando do temor do Senhor, percebeu que a maldição não apenas afetava o solo e os corpos humanos, mas também os corações. Foi um momento de reflexão profunda. Adão viu o que seu erro causou: o paraíso perdido, a morte de Abel, o peso do pecado sobre seus descendentes. Ele sentia o fardo de ter sido o primeiro a cair, mas também se lembrava da promessa. Ainda no Éden, Deus havia dito à serpente: da semente da mulher virá aquele que esmagará a tua cabeça. Essa era a única esperança que restava. O mal parecia avançar sobre o mundo, mas a promessa de redenção ainda estava de pé. Então, finalmente, o momento chegou. Adão fechou os olhos. O homem que um dia recebeu o sopro da vida do próprio Deus, agora devolvia esse sopro ao Criador.
E pela primeira vez, a humanidade testemunhou o retorno de um corpo ao pó, a partida de Eva, entre o arrependimento e a esperança. Adão havia partido. Pela primeira vez, Eva estava sozinha. Desde que abriram os olhos para a existência, nunca haviam estado separados. No Éden, caminhavam juntos, sob a luz da presença de Deus. No exílio, compartilharam as dores do trabalho árduo e do peso da maldição. Mas agora, Eva enfrentava algo que jamais imaginou: o luto, o corpo de Adão, que um dia foi formado pelas próprias mãos do Criador, agora jazia sem vida diante dela. Era a primeira vez que Eva via um corpo se tornar pó, não pela violência, como no caso de Abel, mas pelo próprio curso do tempo. A terra que um dia fora abundante agora a cercava com um vazio que nenhuma colheita poderia preencher. O silêncio que antes era compartilhado com Adão, agora era um abismo que a consumia. O que era a vida sem ele? O que era o futuro sem sua presença? Os filhos e netos vieram para confortá-la, mas não havia palavras que pudessem preencher o vazio deixado pela ausência de Adão. Ele era o primeiro homem, aquele que ouvira a voz de Deus em sua forma mais pura. E agora ele havia partido e Eva sentia o peso da despedida como um peso esmagador sobre sua alma. Mas dentro dela havia algo ainda mais profundo que a dor da separação. Havia o arrependimento. Eva carregava consigo a memória do primeiro erro. Foi dela a primeira desobediência. Foi ela quem deu ouvidos à serpente. Foi ela quem estendeu a mão e tomou do fruto. Ela se lembrava do instante exato em que seus olhos foram abertos para um mundo que jamais deveria ter conhecido. Ela se lembrava da voz de Deus chamando por eles e do medo que a fez se esconder. E agora, ao ver Adão morto diante dela, o peso de sua decisão a esmagava ainda mais. Eva havia sido chamada de mãe de todos os viventes. Mas a morte agora caminhava sobre a terra. Ela se perguntava: quantos mais morrerão por causa do que fiz? Mas ao mesmo tempo em que sentia essa dor, ela se agarrava à promessa. A serpente não teria a última palavra. O descendente da mulher esmagaria sua cabeça. Por anos, ela se perguntou se esse descendente viria através de Abel. Mas Abel foi morto. Então ela voltou sua esperança para Sete e seus filhos. Cada nova geração que surgia era uma lembrança de que Deus ainda estava cumprindo sua palavra. O tempo passou e Eva permaneceu. Mas a ausência de Adão era um fardo que nunca desapareceu. A noite era mais fria, o vento mais solitário, o peso dos anos mais doloroso. Eva não sabia exatamente o que aconteceria com ela. Havia visto Adão morrer, mas não sabia para onde ele tinha ido. Ela se perguntava: o Senhor me receberá de volta? Na velhice, Eva já não possuía a força de antes. Suas mãos, que um dia trabalharam ao lado de Adão, agora tremiam com o peso do tempo. Seus olhos, que um dia viram o brilho do Éden, agora estavam embaçados pelas lágrimas de uma vida que foi marcada pela queda. Então, chegou o dia em que Eva percebeu que também estava partindo. Seus filhos se reuniram ao seu redor. Sete segurou sua mão, assim como havia feito com Adão. Ela olhou para sua família, para os rostos que carregavam traços do primeiro homem e da primeira mulher. Eles eram a prova de que, apesar da queda, a vida continuava. Eva fechou os olhos e pela última vez pensou no jardim. Ela lembrou-se do toque das folhas ao vento, do brilho da luz de Deus preenchendo tudo ao redor. Lembrou-se do dia em que abriu os olhos pela primeira vez e viu Adão olhando para ela com admiração. E, com um suspiro, seu espírito deixou seu corpo. A primeira mulher, aquela que trouxe a vida ao mundo, agora experimentava a morte. Os filhos choraram, pois sabiam que a geração que havia caminhado com Deus no Éden agora estava completamente extinta.
Mas dentro deles também havia esperança, porque a promessa ainda estava viva. Eva partiu, mas sua descendência permaneceria. E um dia, da linhagem dela, viria aquele que esmagaria a serpente, encerrando para sempre a maldição que começou com uma única escolha no jardim: a morte de Adão e Eva. Um fim ou um começo? Antes de continuarmos nosso estudo, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Deixe um amém nos comentários para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative as notificações e confira a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Continuando, a poeira da terra havia reclamado aqueles que um dia foram formados pelas mãos do Criador. Adão e Eva estavam mortos. O primeiro homem e a primeira mulher que caminharam com Deus, que viveram a glória do Éden e experimentaram a queda, agora jaziam sob o solo que um dia haviam cultivado com esforço e suor. Mas será que sua morte foi apenas o fim de suas vidas? Ou havia algo muito maior por trás desse evento? A morte de Adão e Eva não foi apenas a conclusão de sua jornada terrena. Foi o cumprimento definitivo da sentença divina e a prova de que a palavra de Deus nunca falha. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Essa foi a maldição pronunciada sobre Adão e agora se tornava realidade. O homem que fora formado do barro retornava à sua origem. O sopro que o havia animado havia sido retirado e a existência terrena chegava ao fim. Mas essa morte era apenas um evento biológico? Ou havia algo mais profundo acontecendo? A morte deles não representava apenas o término de uma vida. Ela se tornou um símbolo para toda a humanidade. O apóstolo Paulo mais tarde escreveria: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Isso significa que a morte de Adão e Eva não foi apenas um evento pessoal, mas um marco espiritual. Eles não apenas morreram, eles inauguraram a era da morte sobre toda a criação. A partir daquele momento, nenhum ser humano escaparia da mesma sentença. Cada geração nascida depois deles carregaria o peso da finitude. O ciclo estava estabelecido: nascer, viver e morrer. Mas havia uma pergunta maior: para onde foram Adão e Eva após a morte? Essa é uma questão que gera muitos debates teológicos. A Bíblia não nos dá um relato detalhado sobre o destino da alma de Adão e Eva, mas algumas pistas nos ajudam a compreender a realidade espiritual daquele tempo, antes da cruz. Os que morriam não iam imediatamente para a presença de Deus. O entendimento judaico e bíblico sugere que havia um lugar onde os mortos aguardavam o juízo, o Sheol, o mundo dos mortos. A parábola do rico e Lázaro nos dá uma ideia dessa realidade. Jesus descreve um local dividido, o seio de Abraão, onde os justos aguardavam a redenção, e o lugar de tormento, onde os ímpios aguardavam o juízo final. Onde Adão e Eva se encaixavam nessa realidade? Eles foram os primeiros a cair, mas também foram os primeiros a ouvir a promessa da redenção. Deus mesmo cobriu sua nudez com peles de animais, um ato que apontava para o sacrifício necessário para a expiação do pecado. Será que essa cobertura foi um sinal da graça divina? O mais importante é que a morte deles foi um lembrete para toda a humanidade. O pecado trouxe a separação entre Deus e o homem, mas essa separação não era o capítulo final da história. Adão e Eva morreram, mas Deus não havia abandonado o mundo ao destino da morte eterna. A promessa feita no Éden ainda estava de pé. A profecia que Deus pronunciou contra a serpente dizia: da semente da mulher virá aquele que esmagará a tua cabeça. Isso significava que, embora Adão e Eva não vissem essa promessa se cumprir em vida, ela aconteceria. A morte não seria o fim definitivo da humanidade,
Séculos mais tarde, viria outro homem, chamado de o segundo Adão. Paulo escreveu: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Jesus Cristo veio para reverter o que Adão causou. Onde o primeiro trouxe a queda, o segundo trouxe a redenção. Onde o primeiro inaugurou a morte, o segundo trouxe a ressurreição. Isso significa que, embora a morte tenha sido instaurada por Adão e Eva, ela não era a palavra final de Deus para a humanidade. A morte dos primeiros seres humanos nos ensina algo profundo. O pecado sempre cobra seu preço, mas Deus sempre cumpre suas promessas. Adão e Eva partiram, mas sua história não terminou ali. Seu legado viveu em sua descendência e sua promessa viveu através das gerações. Eles caíram, mas um descendente viria para levantar a humanidade. Eles trouxeram a morte, mas um dia a morte seria vencida. A pergunta que resta é: se eles pudessem falar conosco hoje, o que diriam? Talvez dissessem: sigam o Senhor, não se desviem. O que ele disse no princípio se cumpriu, e tudo o que ele prometeu ainda se cumprirá. Pois, se a palavra de Deus se cumpriu em sua sentença, ela também se cumprirá em sua redenção. A morte de Adão e Eva não foi apenas um evento familiar. Ela marcou o destino de toda a humanidade. Seus filhos e netos não apenas herdaram o conhecimento do Criador, mas também o peso da sentença divina. O ciclo da vida e da morte, que até então era um mistério, agora se tornava uma realidade para todos os descendentes da primeira geração. Adão e Eva caíram, e sua queda afetaria todas as gerações futuras. Desde o dia em que Adão tombou sobre a terra e foi sepultado, seus filhos compreenderam que ninguém escaparia desse destino. Se até mesmo o homem moldado pelas mãos de Deus foi vencido pela morte, quem poderia resistir a ela? A primeira geração. Sem o primeiro homem após a morte de Adão e Eva, o mundo continuava, mas algo havia mudado. O último elo direto com o jardim do Éden havia se rompido. Não havia mais ninguém que pudesse testemunhar como era a comunhão plena com Deus. Os descendentes de Adão e Eva conheciam a história da criação, sabiam do Éden, ouviam os relatos sobre a glória perdida. Mas nenhum deles jamais veria aquele paraíso com seus próprios olhos. A fé que antes era baseada na experiência direta, agora precisava ser sustentada pela promessa. E foi nesse momento que a humanidade teve que fazer sua escolha: continuar no caminho do Criador ou se afastar completamente dele. Os filhos e netos de Adão e Eva se dividiram em dois caminhos: os que invocavam o nome do Senhor e os que se rebelavam contra ele. A linhagem de Sete manteve viva a tradição da adoração ao Deus verdadeiro. Foram eles que preservaram a promessa e transmitiram a fé para as gerações seguintes. Mas havia também os descendentes de Caim, que se distanciaram do Criador e seguiram seus próprios caminhos. Com a ausência de Adão e Eva, o mundo começou a mergulhar na corrupção moral. As Escrituras registram que, nos dias de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso sugere que a fé não era mais algo natural, como nos tempos de Adão. Ela precisava ser buscada. A partir daquele momento, a humanidade estava dividida entre os que se lembravam do Criador e os que o ignoravam. Com a morte de Adão e Eva, o conhecimento sobre Deus ainda existia, mas a relação com Ele estava cada vez mais distante. A Bíblia diz: toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esse gemido começou quando o primeiro casal caiu, mas se intensificou conforme as gerações avançavam. A corrupção do coração humano se tornou evidente. Os homens começaram a viver para si mesmos, a ignorar as palavras de Deus e a seguir suas próprias paixões. A terra, antes governada por um homem que caminhou com Deus, agora era habitada por homens que ignoravam o Criador.
O pecado começou a se multiplicar. A violência cresceu, a injustiça se espalhou e o mundo começou a se afastar cada vez mais da verdade. A Bíblia descreve que nos dias de Noé, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso significa que a morte de Adão e Eva não apenas inaugurou a mortalidade, mas abriu caminho para um mundo onde Deus já não era mais reconhecido. A humanidade começou a viver como se o Criador não existisse, como se a história do Éden fosse apenas um mito distante. Foi assim que o mundo entrou em colapso, a conexão entre Adão e a redenção futura. Mas a morte de Adão e Eva não foi apenas um símbolo de condenação. Se por um lado eles trouxeram o pecado ao mundo, por outro, trouxeram a promessa de que esse ciclo seria quebrado. Através de suas gerações, Deus preservou um caminho que levaria ao Redentor, o descendente da mulher. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente ainda viria. Séculos depois, da linhagem de Sete surgiria Noé, e da linhagem de Noé viria Abraão, e de Abraão Davi, e de Davi Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso significa que a morte de Adão e Eva não foi o fim da história. Foi apenas o início de um plano que Deus já havia estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Eles morreram, mas sua descendência traria o Redentor, aquele que restauraria tudo o que havia sido perdido. O que podemos aprender com a morte de Adão e Eva? A história da morte do primeiro homem e da primeira mulher não é apenas um relato histórico. Ela carrega verdades espirituais profundas que ecoam até os dias de hoje. A palavra de Deus sempre se cumpre. O Senhor prometeu que a morte viria por causa do pecado, e isso aconteceu exatamente como ele disse. Se Deus cumpre suas promessas de juízo, ele também cumprirá suas promessas de redenção. O pecado tem consequências. Adão e Eva morreram, e sua morte provou que o pecado não é algo abstrato, mas um veneno que destrói tudo o que toca. A esperança sempre permanece. Mesmo em meio ao juízo, Deus preservou uma promessa. Da linhagem de Adão e Eva viria aquele que esmagaria a serpente e restauraria a comunhão com Deus. O destino da humanidade está ligado à escolha de cada um. Após a morte de Adão e Eva, seus descendentes tiveram que decidir se seguiriam a Deus ou se afastariam dele. Até hoje, essa escolha continua diante de cada ser humano. A morte deles não foi apenas o encerramento de uma era. Foi um lembrete de que este mundo é temporário, mas que Deus preparou algo maior para aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Eles voltaram ao pó, mas a história da humanidade ainda não acabou. A história de Adão e Eva não é apenas o começo da humanidade. É o retrato da condição humana. Eles foram moldados pelas mãos do Criador, viveram em perfeita comunhão com Deus e experimentaram um mundo sem dor, sem sofrimento, sem morte. Mas também foram os primeiros a cair, os primeiros a errar, os primeiros a sentir o peso do pecado. E com sua queda, toda a humanidade caiu junto. A expulsão do Éden marcou o fim da perfeição e o início de uma existência marcada pela luta, pelo sofrimento e pela certeza da morte. Adão e Eva experimentaram o que significa perder tudo e carregaram consigo o peso da promessa quebrada. Mas o que torna essa história tão profunda não é apenas a tragédia da queda, mas a esperança que veio depois dela. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, Deus já havia determinado uma resposta. Ainda no Éden, o Senhor declarou à serpente: da semente da mulher virá aquele que esmagará a tua cabeça. Essa foi a promessa que sustentou Adão e Eva até o último suspiro.
Eles não viveram para ver o cumprimento dessa palavra, mas sabiam que ela se cumpriria. E séculos depois, essa promessa se tornou carne. Jesus Cristo, o segundo Adão, veio ao mundo para restaurar aquilo que havia sido perdido. Ele não nasceu em um jardim perfeito, mas em um mundo marcado pela maldição. Ele enfrentou a tentação, assim como Adão, mas não pecou. Ele tomou sobre si a sentença da morte e na cruz pagou o preço do erro que começou no Éden. A Bíblia declara: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso significa que o erro de Adão não foi o fim da história. Deus, em sua infinita graça, abriu um novo caminho. Um caminho de reconciliação, um caminho de vida eterna, um caminho de volta à presença do Criador. E agora, cada um de nós carrega essa mesma escolha. Adão e Eva tiveram que decidir entre confiar em Deus ou seguir seu próprio entendimento. Eles erraram. Mas nós, que conhecemos o final dessa história, podemos escolher diferente. Podemos escolher a redenção. Podemos escolher o caminho da vida. Podemos escolher retornar à presença de Deus. O Éden foi fechado por causa do pecado, mas um novo paraíso nos aguarda, preparado por aquele que venceu a morte. Adão e Eva voltaram ao pó, como Deus declarou. Mas a história deles nos ensina que mesmo diante da queda, Deus sempre tem um plano de restauração. A pergunta que resta é: o que faremos com essa verdade? A escolha ainda está diante de nós. E aqueles que confiam no Senhor viverão sempre na presença daquele que criou todas as coisas. Pois assim como a morte entrou no mundo, a vida eterna também foi trazida à humanidade. E essa vida está em Cristo, aquele que veio para restaurar o que um dia foi perdido. O final de Adão e Eva não precisa ser o nosso, porque a história que começou com a queda pode terminar na redenção. E para aqueles que creem, o verdadeiro Éden ainda está por vir. Desde o princípio, ele preparou um caminho para a redenção, um caminho que culminou na cruz, onde Cristo tomou sobre si o peso da nossa queda para nos oferecer vida eterna. E hoje, essa mesma oportunidade de reconciliação está diante de você. Se, de alguma forma, você sente que se afastou do Senhor e deseja voltar para os braços do Pai, saiba que Ele nunca deixou de te amar. Sua graça é infinita e a porta da salvação ainda está aberta. Se você deseja se reconciliar com Cristo ou iniciar uma nova caminhada rumo à vida eterna, declare sua fé agora. Comente aqui abaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua vida a Ele, escreva amém nos comentários. Isso não apenas fortalece sua fé, mas ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas, espalhando a esperança da salvação. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir sobre a graça de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te guie sempre. Até a próxima.